Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que prazer estarmos juntos mais uma vez no nosso Quarta com Deus, dando continuidade à nossa série de conversas acerca do futuro. Iniciamos na semana passada este importante assunto, conversando sobre o futuro. E hoje eu gostaria de conversar com você, dando sequência a este estudo, sobre o seguinte assunto: aprendendo a envelhecer. Veja que interessante, aprendendo a envelhecer. Como assim? É possível? Sim, nós vamos ver ao longo deste estudo. Mas eu gostaria de antes orar com você, pedindo que Deus nos abençoe e nos conduza no decorrer deste estudo. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esta tão rica oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, em mais um Quarta com Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que juntos, ó Pai, comigo estão para estudar a Tua Palavra. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Conduza-nos, Senhor, neste momento e abençoe as nossas vidas, pois te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você tem uma Bíblia aí próxima de você, eu gostaria de te convidar para abrir comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e 2 e o 17. Eclesiastes, capítulo 3, 1 e 2 e também o versículo 17. Assim nos diz a Bíblia: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Um texto, eu diria que muito conhecido de todos nós. Possivelmente você já leu ou ouviu a leitura deste texto, em que o autor do livro de Eclesiastes, ele, de uma forma muito interessante, ele vai nos afirmar que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bem, o que isso tem a ver com aprendendo a envelhecer? Ora, tem tudo a ver, porque o autor sagrado, neste texto, ele está afirmando exatamente isso. Existe um tempo para tudo, existe um tempo para cada situação, e ele está claramente nos ensinando um importante princípio para que possamos aprender a envelhecer. Primeiramente, é importante considerar a necessidade de estarmos dispostos a aprender, de vivermos uma vida para aprender. Que coisa boa é uma pessoa que tenha disposição para aprender, que esteja aberto ao aprendizado. Isso é muito importante. E também com relação a este tema, o envelhecimento, nós precisamos aprender e estar dispostos a aprender para aproveitarmos bem cada momento das nossas vidas. Envelhecer é um fato que nos une. Todos nós estamos no processo de envelhecimento, independente da idade em que estivermos. Nós sempre estamos envelhecendo. Porém, há pessoas que não se dão conta disso. E quando eles se dão conta, talvez deixaram passar momentos importantes de suas vidas. Nós, com este tema, nós queremos pensar com os amados irmãos acerca de formas pelas quais nós podemos envelhecer de uma forma saudável. E a primeira delas é exatamente lembrar-nos do fim.
Como assim? Lembrar que o tempo perdido não volta. Veja, o tempo perdido não volta. É preciso que nós nos lembremos do fim. Como assim? Queridos irmãos, é nós imaginarmos como será o fim. Tem um autor muito conhecido, ele escreveu um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, quando se inicia a leitura, jamais se pode imaginar que um desses hábitos que ele propõe é justamente começar pelo final, começar com um objetivo na mente. E ele faz uma proposta interessante. Ele propõe que nós imaginemos um funeral. Sim, exatamente isso. Uma cerimônia fúnebre em que nós chegamos e aí a gente imagina as pessoas, a gente imagina os oradores, as pessoas que vão falar naquele funeral e tudo que será dito daquela pessoa que ali está. E aí nós, enfim, imaginemos que essa pessoa somos nós. Parece um pouco estranho, mas é algo tremendamente interessante e verdadeiro. Poderíamos pensar o que as pessoas diriam de nós no nosso funeral? O que as pessoas falariam a nosso respeito? Ou, melhor, em outras palavras, o que nós gostaríamos que as pessoas dissessem de nós no dia do nosso funeral? E aí, quando nós pensamos isso, e nós imaginamos isso, então nós vamos ver o que realmente é importante para nós. Porque o que nós gostaríamos que as pessoas dissessem, ou a maneira pela qual gostaríamos de ser lembrados, na verdade é justamente aquilo que de fato é importante. Então, o começar tendo pelo final, ou seja, começar com o objetivo em mente. Isso é muito importante e é a primeira forma pela qual podemos aprender a envelhecer, nos lembrando, pensando sobre isso. Em segundo lugar, nós precisamos aproveitar cada etapa, cada momento, cada instante, cada fase da vida. Sempre nos lembrando que as etapas elas vão se suceder. Existe aquele momento, aquela etapa da vida em que somos produtivos, em que estamos envolvidos em muitas atividades, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Mas só que existem pessoas que eles vivem como se esse tempo produtivo da vida nunca fosse passar. E como se nunca isso fosse terminar. Razão pela qual há pessoas que não conseguem assimilar a ideia da aposentadoria, a ideia de parar, e ficam deprimidas pela passagem para a inatividade. Então, queridos irmãos, é preciso que pensemos também nisso, ou seja, precisamos aproveitar cada fase de nossas vidas. Porque quando nós aproveitamos cada momento e aprendemos a valorizar cada etapa, cada momento, então, no futuro, nós poderemos sentir saudade, sim, do passado, mas nunca remorso por coisas que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, é preciso que aprendamos acerca disso. Sabe, a agitação das crianças, que com certeza cansam aos pais, isso um dia passa.
Sabe, essa agitação do trabalho, de ir para o trabalho, voltar para casa, um dia vai passar. E o que vai permanecer é a lembrança de tempos que já não voltam mais. Então, ao envelhecer, nós precisamos pensar isso, a necessidade de aprender a viver cada etapa. Uma outra coisa interessante neste processo de aprendizagem é entender que a nossa existência nesta terra é uma passagem. Ela é passageira. Nós estamos por aqui de passagem. Quando entendemos isso, queridos irmãos, tudo fica mais fácil, porque nós aprendemos a valorizar aquilo que realmente tem importância. Veja, precisamos aprender a valorizar o ser e não simplesmente ter. Há uma história interessante de uma mãe e suas filhas que foram passear na Disney. E aí, quando elas estavam no hotel, elas brincavam, mãe e filhas brincando, guerra de travesseiro no hotel. E aí, aproveitaram a viagem, se divertiram. Quando elas voltaram para casa, a mãe então perguntou às suas filhas o que mais tinha chamado a atenção delas, ou o que mais elas tinham gostado no passeio. E as meninas responderam que o que elas mais tinham gostado era da brincadeira que elas tiveram no quarto do hotel. Então, veja que coisa interessante. Quanto dinheiro foi gasto, viajaram, conheceram lugares interessantes, mas o que mais chamou a atenção das meninas foi algo que aconteceu no quarto do hotel. Isso nos mostra exatamente há coisas que o dinheiro não compra, há coisas que o dinheiro não pode comprar. E é por isso que esta é uma das coisas que precisamos ter em mente para envelhecer, para aprender a envelhecer com sabedoria, valorizar o ser e não simplesmente ter. Quantas vezes se investe tanto tempo em coisas terrenas, materiais, e que não há nada errado nisso. Porém, é preciso que se tenha em mente que isso não é o mais importante. Eu lia recentemente a história de uma médica, a qual, depois de tanto esforço, uma jovem médica, e foi acometida por uma enfermidade que fatalmente a levaria desse mundo. E ela então, no final da vida, ela vai exclamar: quanto tempo eu gastei, sendo que o mais interessante, o melhor, foram as amizades que eu fiz. E finalmente, meus irmãos, pensemos nisso, devemos priorizar pessoas e não coisas. Essas são coisas simples em que precisamos pensar, porque fazendo isso, com toda certeza, nós envelheceremos de uma maneira sábia e vamos terminar a nossa vida tendo a consciência e a tranquilidade de que aproveitamos cada etapa e cada momento de uma forma bem vivida. Envelhecer é um fato que nos une a todos. Não é sem razão que o autor do Salmo 37, no versículo 25, ele vai dizer: já fui jovem e agora sou velho. É um fato do qual não podemos fugir, mas podemos aprender a envelhecer de forma saudável, de forma alegre e a darmos frutos na velhice, conforme também lemos no Salmo 92, em que fala do fruto
produzido na velhice. Eu lia esta semana sobre um engenheiro que aos 82 anos criou uma máquina na Espanha, mas que já está sendo usada em todo o mundo, em que ele tem transformado transformado o ar em água potável. Veja que extraordinário, um engenheiro aos 82 anos criar uma máquina de tão grande importância. Pensemos nisso, queridos irmãos e amigos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro.